Nesta aula, o assunto abordado será a tag script. As duas primeiras lições serão o uso da tag script no cabeçalho da página e na sequência no corpo da página. Logo a seguir a essas duas lições, nós veremos como colocar o código JavaScript em um arquivo externo à nossa página e, por fim, o uso da tag noScript. Nesta nossa primeira lição, nós veremos como utilizar a tag script no cabeçalho da página. Bom, o uso da tag script está realçado em azul nesta área aqui embaixo. Observe que eu tenho a abertura e o fechamento da tag script. Tenho a declaração, ou melhor, o atributo type. E o valor deste atributo é text/javascript. Aí eu informo para o navegador que o código que se encontra aqui no meio, ou no bloco, ou entre a abertura e o fechamento da tag script, é um código JavaScript. Vejamos isto na prática. Ok, para ver como isto funciona, nós iremos criar um arquivo texto convencional, usando o Notepad. Vamos colocar o nome deste arquivo tag script.html. Ok, vamos editá-lo com o Notepad. Vamos criar a nossa página então. Criando o cabeçalho da página. Adicionando corpo à nossa página. Vamos adicionar um título também. A tag script. Vamos adicionar então o nosso script no cabeçalho, onde ele fica, onde a maioria dos desenvolvedores colocam, né? Quando colocam na página, ele fica em 99% das vezes no cabeçalho. Então vamos ver aqui. Abertura da tag, atributo type, cujo valor é text/javascript. Fechamento da tag script. E aqui no centro a gente coloca o nosso código JavaScript. Vamos colocar então o código. Este código que eu estou colocando, ele será impresso na página, tá? Então aqui eu vou abrir uma tag H1, que é uma tag para dar destaque, né? Código JavaScript. Vamos colocar um código no corpo da página. Ok, vamos salvar então. Vamos abrir no navegador para ver como é que fica. Ok, perceba que o nosso código JavaScript, então, ele aparece antes do código que a gente colocou no corpo da página. Vejamos novamente o nosso arquivo. No JavaScript, o código ele é sempre interpretado, ou melhor, o navegador ele interpreta o código HTML de cima para baixo. Portanto, ele vai passando linha a linha. Quando ele encontra um código JavaScript, ele também interpreta normalmente aquele código. Por isso que o nosso código saiu antes do código, ou melhor, antes desta declaração aqui. Agora observe se nós colocarmos a tag script antes do título. Então, primeira coisa, perceba que nós podemos ter mais de uma tag script,
declarada no cabeçalho. Na verdade, a gente pode ter quantas quiser. Ok? Vamos colocar aqui o nosso texto. Código JavaScript antes do cabeçalho. Observe que eu não fechei a tag H1, vou fechar agora. Vou fechar ali embaixo também, agora que eu fui perceber isto. Vamos mudar essa aqui para H3. H3. Ok, salvando. Vamos ver como fica isto no navegador. Basta eu atualizar a página. Certo, agora sim. Anteriormente, estas duas linhas tinham ficado com a mesma fonte porque eu não tinha fechado a tag H1, né? Agora corretamente fechada e dá para perceber a diferença. Então, conforme eu tinha dito, o código JavaScript ele é interpretado, ou melhor, ele é compilado pelo browser, vamos dizer assim, junto com o código HTML, portanto, de cima para baixo. Então, o código que eu coloquei antes do cabeçalho vem primeiro, depois o código JavaScript e finalmente o código do corpo da página, a declaração no corpo da página. Portanto, aqui está o uso da tag script no cabeçalho da página. Ok, vamos para a nossa segunda lição, a tag script no corpo. A declaração da tag script no corpo é a mesma da declaração que a gente utiliza no cabeçalho da página, ok? Então é script type, text JavaScript, o código do JavaScript no meio desta declaração. Vamos novamente ver como isso funciona na prática. Vamos editar o arquivo que nós vínhamos manipulando anteriormente, na aula, ou melhor, na lição anterior. Perceba que eu tenho as tag script declaradas no cabeçalho, vou removê-las e passá-las para o corpo, uma de cada vez. Primeiro vamos utilizar apenas uma, código JavaScript. Código JavaScript no corpo, e eu coloquei antes do corpo da página. Então, se mantiver a lógica, ele vai vir também antes do código do corpo da página quando a gente abrir a página. Vejamos. Perfeito. Então, perceba que não existe diferença nenhuma, a princípio, no uso da tag JavaScript, ou melhor, da tag script, no corpo, ok? Vamos modificar o arquivo novamente. Adicionar mais uma declaração após a declaração do corpo da página. Modificar um pouco o texto, código JavaScript após o texto. Vamos colocar também, mudar para H4. Vamos salvar. Ok. Vamos para o navegador. Atualizar a página. Perfeito. Da mesma forma, o navegador interpreta então o código de cima para baixo, né? A primeira tag script aqui com o código JavaScript e o segundo código JavaScript com o código HTML aqui no meio. Ok. Vamos agora colocar a tag script no cabeçalho ao mesmo tempo. Código JavaScript no cabeçalho. Vamos ver o que acontece. Atualizar a página. Perceba então que eu posso ter ao mesmo tempo código JavaScript tanto declarado, melhor, a tag script tanto no cabeçalho quanto no corpo e repetidas vezes em ambos. Tá ok?
Bom, desta forma, esta lição se encerra. Até a próxima lição. JavaScript em arquivo externo. Nesta lição, nós iremos ver como remover todo aquele código JavaScript que está na nossa página HTML e colocá-lo no arquivo externo a ela. Qual que é a vantagem de fazer isso? Bom, a primeira vantagem de fazer isso é que a gente cria um código JavaScript que pode ser aproveitado em outras páginas, desde que essas páginas façam referência a esse arquivo. O segundo é deixar o código HTML ou a página HTML com um código mais limpo, ok? Para fazer isso, nós iremos utilizar a nossa conhecida tag script. O type vai ser o mesmo, né? Só que desta vez nós iremos adicionar um outro atributo, que é o src, ou source, indicando o caminho para o arquivo, ok? Vejamos como isso funciona, então. Ok, para demonstrar, então, como colocar o código JavaScript em um arquivo externo, eu vou criar dois arquivos texto convencionais, ou melhor, vão ser um HTML e um .js, né? javascript.html, que vai ser a nossa página, e um javascript.js. Melhor, script.js. Vamos editar este arquivo de script. Ok. Vamos colocar aqui dentro o código JavaScript, então. Fechando a tag H3. Vamos salvar. Agora vamos editar a nossa página. Temos que abrir primeiro a tag HTML. Ok, vamos colocar um título. E agora, aqui nós iremos adicionar a nossa tag script, né? Type. E aqui sim o atributo source, fazendo referência ao nosso arquivo script.js. Fechar a tag. Ok. Vamos abrir agora este arquivo no navegador. Ok. Perceba então que ele puxou o código JavaScript que estava no meu arquivo externo, ok? Da mesma forma que das outras vezes, eu posso utilizar esta tag repetidas vezes no código da minha página, ok? Vamos atualizar. Ó, e duas vezes agora o código aparece. O código JavaScript aparece no meu HTML. Perfeito. O que acontece se eu adicionar código JavaScript no meio desta tag? Ok? A princípio a gente vai pensar que ele iria interpretar, né? Vamos ver o que acontece então. Perceba que o código que está no meio dessa tag, ou melhor, da tag script, ele não é executado, ok? Na verdade, quando
o interpretador do navegador passa por essa linha e identifica que ela está fazendo referência a um arquivo, ele não interpreta o conteúdo desta tag. Então é a mesma coisa que não houvesse esse código. Bom, desta forma, esta lição se encerra. E agora você já sabe, né? Quando tiver um código JavaScript muito complexo dentro da página HTML, remova-o e coloque em um arquivo externo. Isso é uma boa prática. A tag NoScript. Bom, nesta lição nós vamos aprender a usar esta tag, a NoScript. Aqui está descrito como que é o uso dela, a abertura, o fechamento, e no centro a gente coloca um texto. Esse texto deve ser uma informação para o usuário que estiver acessando essa página. Ele só vai ver esta mensagem, este texto, quando o browser, o navegador dele, né, o browser, estiver sem a função de JavaScript habilitada, ok? Vamos ver como é que isto funciona na prática, então. Vejamos então, vamos editar o nosso arquivo javascript.html com o Notepad. Vamos adicionar um código JavaScript no corpo. Ok. Código JavaScript. Perfeito. Vamos adicionar a nossa tag NoScript. Esta página utiliza recursos do JavaScript. Vamos fechar a nossa tag NoScript. Perfeito. Vamos abrir esta página no navegador. Aqui está, obviamente apareceu o código JavaScript, ok? Vamos desabilitar então o código JavaScript. No Firefox a gente vai em Ferramentas, Opções, Conteúdo, Permitir JavaScript. Ok? Vamos dar um refresh na página. Ó, ele manda o aviso. Esta página utiliza recursos do JavaScript. Vamos habilitar novamente. Perfeito. Aqui está, então, nesta lição você aprendeu a utilizar a tag NoScript. É interessante que você, sempre que for fazer uma página, coloque essa mensagem, né? Porque não é todo mundo que deixa a função de JavaScript habilitada. Muitas pessoas ainda têm medo, né, de deixar essas funcionalidades habilitadas. Ok? Até a próxima, então.